Bom, falando agora a respeito do movimento uniforme no estudo da cinemática. Nós temos aqui na imagem que está sendo retratado cronômetro zerado, ok? E uma pessoa na posição inicial. O cronômetro, quando ele marca 1 segundo, ou seja, passando de 0 para 1 segundo, a pessoa sai da posição 0 e passa a estar na posição 1,5 metro. Portanto, no segundo que passou, a pessoa caminhou 1,5 metro. Já no próximo segundo, a pessoa caminha mais 1,5 metro. Perceba, portanto, que para os próximos segundos, o segundo 3, o segundo 4, o segundo 5, a pessoa sempre caminha a mesma distância. Essa relação de distância que a pessoa caminhou, dividido pelo tempo, vai nos dar uma representação de velocidade escalar, ou seja, somente o valor numérico da velocidade. Isso também será um valor constante, porque não há variação, é sempre 1,5 metro a cada segundo de corrida. Portanto, 1,5 metro por segundo. Essa é uma velocidade escalar constante do exemplo desta imagem. Passando por um segundo exemplo, vamos analisar aqui com calma. Cronômetro zerado novamente e o cronômetro representando 1 minuto. Portanto, o nosso carro saiu da posição P1, quando o cronômetro estava zerado, e passou para a posição P2 1 minuto depois. Perceba que da posição P1 para a posição P2, o velocímetro do carro está indicando a mesma velocidade. Uma velocidade escalar constante de 60 km por hora. Bom, você pode se perguntar, como a gente sabe que é 60 km por hora em uma velocidade escalar constante, ele percorreu 1 km? Bom, vamos analisar. Vou tentar escrever aqui com a caneta. E, bom, o que vai representar essa velocidade para a gente? Perceba que 60 km, ok? Pode ser escrito como 60, o K representando 1000, ok? Então, vou pôr um pontinho aqui, mais 3 zeros do lado, ok? E a representação da unidade de medida, que é o metro. Portanto, 60 km representa 60.000 metros. Agora a gente tem que analisar a unidade de tempo, que aqui está sendo representado em horas. Bom, se o nosso tempo ele está passando de minuto em minutos, eu vou me perguntar, 1 hora corresponde a quantos minutos? São 60, ok? Portanto, vamos dividir a nossa distância, que são 60 km ou 60.000 metros, por 1 hora, que são 60 minutos. Ok? Bom, fazendo essa divisão, 60.000 por 60, a gente chega à conclusão de que isso vai dar um valor de 1000. Qual que é a unidade de medida? Exatamente a unidade metros. Bom, perceba que 1000 metros representa exatamente 1 quilômetro. Portanto, a uma velocidade escalar constante de 60 km por hora, a cada minuto, ele vai percorrer 1000 metros. Caminhando agora, falando agora a respeito da função horária dos deslocamentos escalares. Os deslocamentos escalares, considerando as variações de posição, são iguais em intervalos de tempo iguais. Para representar essas variações de posição, vamos utilizar a notação ΔX ou ΔR, ok? Representando o deslocamento. Igual velocidade vezes tempo. Bom, eu vou deixar essa relação mais clara a partir dos próximos slides, onde a gente vai representar com mais especificidade o delta, que simboliza a variação. Bom, vamos passar então para a função horária dos espaços do movimento uniforme, ok? Também conhecida como função horária da posição, ok?
que vai acontecer? Nós temos aqui a relação de velocidade, que é distância dividido por tempo, ok? Portanto, V igual a ΔX dividido por ΔT. Deixando o ΔX isolado, portanto, o ΔT que está dividindo vai ter que passar multiplicando a velocidade. Então, está aqui na nossa equação, ΔX igual a V vezes ΔT. Fique atento, o que é que simboliza o ΔX? A variação da posição vai ser simbolizado pela posição final menos posição inicial. O símbolo de igual, a velocidade, e agora o ΔT, que simboliza o ΔT, vamos lá, tempo final menos tempo inicial. De maneira geral, o tempo inicial ele é sempre tomado como sendo 0 segundos. Exatamente igual nós fizemos nos slides anteriores, em que o tempo inicial era 0, ok? Tempo inicial igual a 0. Então, o T0 geralmente vai ser 0 nos raciocínios. Bom, o que é possível concluir, portanto? Se esse cara vai ser 0, o que sobra para a gente? X menos x0 igual a V vezes t, ok? Passando esse menos x0 para o lado direito da igualdade, nós conseguimos montar a posição, a função horária da posição do movimento uniforme. X igual a x0 mais V vezes t. Essa equação ela tem uma relação importante com a equação do primeiro grau, ou seja, ambas representam uma reta, ok? O x0 representando o papel de A na equação do primeiro grau, esse A ele significa a grandeza coeficiente linear. E o outro coeficiente, que na equação aqui horária, na função horária da posição, é o V. Na equação do primeiro grau, ela está sendo representada pelo B, ok? Isso aqui vai se chamar coeficiente angular, ok? E aqui a nossa variável, que na física vai ser o tempo, mas na equação do primeiro grau é o x. Portanto, atenção a esses dois coeficientes, o A e o B na equação do primeiro grau, que são simbolizados aqui na equação da função horária da posição por x0, ou seja, posição inicial, e velocidade. Esse x0 representa onde a reta corta o eixo y, e esse v representa o ângulo que a reta faz com o eixo horizontal. Bom, aqui nós temos nessa imagem alguns exemplos de aplicação da equação nos gráficos. O primeiro exemplo com as velocidades maiores do que zero, portanto, no movimento uniforme, quando a velocidade é maior do que zero, esse movimento vai ser classificado como progressivo. Primeira situação que pode acontecer, no seu gráfico de posição por tempo, aparece uma reta com essa representação. O que ela quer dizer? Uma posição inicial maior do que zero, ok? Então, aqui está o zero do eixo cartesiano, do plano cartesiano x e y, ok? E aqui o x0 maior do que zero, representando um valor acima do zero, que é onde são representados os números positivos. Outra possibilidade é aparecer no mesmo gráfico uma reta como esta aqui do meio. Ela indica posição inicial igual a zero, ou seja, quando houver essa indicação de reta, ela inicia-se na origem do plano cartesiano e indica que a posição inicial do objeto é igual a 0 metros. E, por último, nós vamos ter aqui uma reta em que indica a posição inicial menor do que zero e, portanto, essa reta ela tem início em uma posição abaixo do zero, onde os números são negativos, ou seja, menor do que zero. Entretanto, é possível você perceber que para todas essas retas, elas são crescentes. Portanto, V maior do que zero, que é o que caracteriza o movimento progressivo.
que nós vamos ter para essa situação é que x é uma função crescente do tempo. Conforme o tempo vai passando, deixa eu acessar a caneta mais uma vez, ok? Conforme a gente tem o tempo passando, 0, 1, 2, 3, 4, você vai ter as posições aumentando, ok? Em relação à leitura feita com a reta, ok? Bom, segundo exemplo. Quando a velocidade for menor do que zero. Para essa situação, quando a velocidade é menor do que zero, nós vamos ter uma classificação de movimento retrógrado. Primeira situação que vai aparecer para você, portanto, num gráfico de posição por tempo, a posição inicial menor do que zero. Então, a gente vai ter aqui uma reta decrescente. A outra situação, x0 igual a zero, de novo, com o início na origem do plano cartesiano, e um outro exemplo em que x0 é menor do que zero. Bom, perdão, eu não sei se aqui eu havia lido, aqui x0 é maior do que zero, ok? Porque a reta ela tem o início acima do zero, onde os números são positivos. E essa daqui, por fim, posição inicial menor do que zero, portanto, o início dessa reta aqui no gráfico é abaixo da origem, então aqui são indicados números negativos, ok? Lembrando que cada uma dessas retas, pessoal, seja no movimento retrógrado, seja no movimento progressivo, elas não vão aparecer as três de uma vez, ok? Essas retas vão aparecer uma a uma, ok? Salvo raras exceções em que o gráfico representa o movimento de dois ou mais objetos em cima do mesmo plano, ok? Mas geralmente aparece só uma reta para você poder analisar. Portanto, para essa situação, o que a gente pode tirar de conclusão que x é uma função decrescente do tempo. Perceba que essas funções, essas retas, elas são decrescentes, ao passo que no movimento progressivo as retas são crescentes. Olha a inclinação da reta. Quando a velocidade é maior do que zero, as retas são crescentes. Quando a velocidade é menor do que zero, no gráfico de posição por tempo, as retas são decrescentes. Caminhando mais um pouco, ainda falando sobre os gráficos do movimento uniforme, só que agora falando de um gráfico diferente. É um gráfico de velocidade versus tempo. No slide anterior era posição por tempo. Agora o gráfico é de velocidade versus tempo. Bom, o movimento progressivo, velocidade maior do que zero, agora o eixo y representando a velocidade, o eixo x representado pelo tempo. Perceba que se o movimento é uniforme, a reta que indica a velocidade nesse gráfico, ela indica uma velocidade constante. Ou seja, para cada tempo que se passa, acessando a caneta mais uma vez, tempo 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, por exemplo. Então, conforme o tempo vai passando, ele tem sempre que indicar a mesma velocidade, ok? Não pode haver variação de velocidade, porque o movimento é uniforme. Então, sempre indica o mesmo valor de velocidade. Vamos supor aqui, por exemplo, que fosse 5 metros por segundo. Então, em 1 segundo, 5 metros por segundo. Em 2 segundos, 5 metros por segundo. 3 segundos, 5 metros por segundo. E assim sucessivamente, ok? Portanto, 5 metros por segundo seria uma velocidade maior do que zero. Agora, a respeito da velocidade menor do que zero, movimento retrógrado. Perceba que agora, no gráfico de velocidade por tempo, a reta que indica a velocidade está abaixo da origem, ok?
Então, para baixo da origem, esses números são negativos. E perceba que, conforme o tempo passa, segundo a segundo, a velocidade retorna sempre o mesmo valor negativo, ok? Vamos supor aqui, por exemplo, que a cada segundo aqui nós vamos ter uma velocidade negativa de menos 5 metros por segundo. Então, em 1 segundo, menos 5 metros por segundo, 2 segundos, menos 5 metros por segundo, 3 segundos, menos 5 metros por segundo, e assim sucessivamente. O tempo vai passando, o móvel tem sempre a mesma velocidade. Negativa nesse caso. Por fim, agora, falando a respeito do gráfico de velocidade por tempo e uma outra informação que ele vai te oferecer no movimento uniforme. É uma propriedade do gráfico de velocidade por tempo no movimento uniforme que a reta ela vai formar com o eixo do tempo uma área que está sendo destacada aqui em azul. Então, alguns exercícios podem, por exemplo, te pedir qual é a posição ou qual é a distância que o objeto caminhou durante um certo tempo. Então, vamos supor, por exemplo, aqui que fosse de 2 segundos até 5 segundos, ok? Só para fazer mais sentido para vocês. Então, a gente tem aqui uma representação de intervalo de tempo, ok? Ou seja, ΔT e ΔT final menos inicial, 5 menos 2, 3. Então, aqui a gente já tem um lado da figura. Esse ΔX aqui, ó, que ele é maior do que zero, ele vai ter a sua área representada por base vezes altura. Por que base vezes altura? Porque essa figura destacada em azul é um retângulo, ok? E base vezes altura nesse retângulo vai corresponder exatamente ao ΔX. Por que vai corresponder ao ΔX? Porque se trata de um gráfico de velocidade por tempo, e quando você multiplica velocidade por tempo, o resultado é exatamente o ΔX, conforme a gente já viu no slide no início dessa apresentação. Eu volto lá para você resgatar esse conhecimento. Olha aqui, ΔX, velocidade vezes tempo, ok? Então, estamos aqui nessa situação, ΔX, velocidade vezes tempo, ok? Então, no gráfico de V vezes T, você vai ter essa representação aqui. Já o outro gráfico, ok? Você vai ter um ΔX menor do que zero, ok? Porque a reta está representada abaixo da origem do plano cartesiano. Então, aqui você vai ter um deslocamento negativo. E nós vamos ter aqui, portanto, como o ΔT é sempre positivo, ou seja, o tempo ele nunca é negativo, quando o V for maior do que zero, nós temos ΔX maior do que zero. E quando o V for menor do que zero, nós teremos ΔX também menor do que zero. Ok? Bom, agradeço a sua atenção até aqui e até o próximo vídeo.